Já estamos de volta na TV Metrópole, Canal 26, batendo papo com meu amigo Bezerrão Aladrão. Bezerrão, na casa de show do teu pai, você ia só pra acompanhar ou já trabalhava com o pai? Porque geralmente, né, bicho? os pais, ele botam vai pra bilheteria, toma conta disso, toma conta daquilo. Não, eu era muito jovem. Era um negócio de namorar, né? Era bom namorar. Era namorador quando era menina, era? O quê, rapaz? Era bom demais. Logo, as meninas diziam, vamos ficar com o filho dele, porque a gente entra de graça mais tarde, né? Até hoje tem isso, cara. Vamos ficar com o filho dele, mais tarde ele bota a gente pra dentro. E na realidade eu colocava mesmo. Olha, eu colocava 10, 15 meninas, uma vez por outra sobrava uma, né? Pra gente namorar e tal, aquela coisa toda. Quem trabalhava mais nessa administração da casa? Meu pai era proprietário, meus irmãos, o Alfredo, que é o mais velho, tomava conta dessa parte que hoje a gente faz nas casas de shows, que é o horário de banda. Era o coordenador do evento, Era o coordenador do evento. A minha irmã trabalhava na bilheteria, ganhava um dinheirinho danado, pai. Minha mãe tinha um bar destinado à renda ser para minha mãe na época. Era isso, praticamente isso, a família toda. Era a família que trabalhava. Naquele tempo, teve uma época que o forró era eletrônico, né? O cara montava um som. Isso. E o que acontecia era o CD tocando naquela fita, vinil, né? Isso. Lá funcionava assim, naquela época também funcionava da seguinte maneira. Naquela época, quem eram os grandes artistas da época? Beto Barbosa, Eliane, Jorge Altinho, vamos colocar aqui um Flávio Zé José, Orlando, que até hoje, né? Zé Orlando, Alípio tinha Tatu Martins. Júnior, Alípio Martins. Por isso que quando a gente tá na rádio, tu canta umas músicas, a gente né? brinca pra caramba. Então aquela coisa, esses eram os grandes artistas da época. Muitos deles não existia aquela banda para estar acompanhando. Às vezes até fazia playback, aquela coisa, na época, né? Sei. Depois as coisas foram modernizando, foram começando a aparecer muitas bandas. Tinha uma banda que, se eu não me engano, o nome era Os Invencíveis, eram Os Incríveis, certo? E a banda era muito boa, bicho. Tocava um forró danado pra galera. Naquele tempo, teu pai empresariou quem, assim? No surgimento daquele forró dançante? Rapaz, aquela coisa, na época, Posidônia era uma das grandes forças. Já né? tinha referência no mercado? Já, Posidônia já era uma grande força no mercado, já estava despontando como um dos grandes empresários. Como é que ele fala, hein? Rapaz, no mesmo, né? Então, o Posidônia, na época, ele empresariava muitos artistas, né? Eu fiquei até muito alegre em ver naquele dia a entrevista que você fez com ele contando a história dele, e ele não aumentou nem diminuiu nada. Sabe, as pessoas falam, Emanuel Gugel é o grande cara. Emanuel Gugel é o grande cara. Já a partir das bandas, de tudo. Mas o surgimento, idealizar tudo, né? Aquela coisa, o cara que lutou, que correu. Não verdade. tô aqui desmerecendo o Emanuel, o Posidônio, o Assis Monteiro. Dando continuidade à história, na verdade. Não, eu tô aqui querendo dizer pra você o meu ponto de vista. Sei. E o Posidônio é um grande homem no mundo do forró. Verdade. Certo? Apesar da sua estatura, mas ele é um grande homem. E eu quero até mandar um abraço pro meu amigo Posidônio. E o Posidônio, na época, empresariava, era Beto Barbosa, esses grandes nomes. E o meu pai tinha uma grande amizade com o Posidônio, então tinha parcerias como hoje existem. Sei. Vamos supor, o Beto Barbosa ia fazer um show lá no Viva Maria, que era uma casa de show que tinha aqui na... Poxa vida, não sei se era na Pontes Vieira. Não é do meu tempo, não, sou mais novo. Não, eu também, eu era pequeno. Tem quantos anos? Me diga agora. Eu tenho 35. Então você tá a minha idade, a gente conversa. Você não dava nem forró. Aí meu pai ia fazer o show com o Beto Barbosa em outra cidade, entendeu? Eles tinham essa grande parceria. E meu pai não era bem um empresário. Meu pai era aquele cara que comandava alguns eventos em algumas cidades do interior Ele do estado. tinha aquele esquema de apresentar também no palco? Também. Quem era o bombom da época? O bombom da época, cara, tu puxou legal. O bombom da época. Porque tu sabe que toda época tem um bombom, né? Tem. Toda época tem um bombom. Tu sabe que a partir do momento que tem o que se classifica como o número 1, tem um 9 acompanhando ele, né? Tem um 9 acompanhando ele. Naquela época tinha... Pô, não dá pra comparar, cara. Os caras naquela época todos eram no mesmo nível. Não, mas assim, quem se destacava, quem Mas você aparecia falou mais no palco. bombom, bicho, é brincadeira. O bombom tá em todos os palcos. Tiver uma lata batendo ali na esquina, o bombom tá lá. Disseram que a última vez que encontraram o bombom, que a gente tinha microfone no palco, foi dentro da caixa da bateria do sul. Brincadeira, meu amigo Bombom. Um abraço pra você, Bombom. cara. Bombom. Bombom que tem por aqui também. O Bombom teve, né? 110 ele é? Ele queima. Agora é o seguinte, aí começa a entrevista e começa a bagunça, bicho. Não tem condição desse jeito. Então vamos esquecer o Bombom da época, vamos esquecer o Bombom. Tinham grandes apresentadores, vamos aqui, Nacélio Lima Verde,
O Praciano também, na época, Bezerrão. O Praciano também montou um projeto, tipo o Praciano que fazia, né? Também tinha essa visita fazia aos na Praça bairros, do Ferreira, né? Era, visitar os bairros. O Praciano também foi um cara que movimentou bastante essa área artística e revelou também muitos artistas. Né? O Praciano também é um cara que... Mas teu pai chegou a se empresariar um artista onde shows em Fortaleza vinham através do contato dele? Rapaz, eu vou até revelar uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. A Eliane, a nossa rainha do forró, ela gravou o seu primeiro LP, disco de vinil, aliás, compacto, que era aquele menorzinho. Menorzinho, né? Menorzinho. Meu pai tinha uma empresa chamada Arles Promoções e Edições Fonográficas. Tinha um selo, né? Então meu pai gravou Eliane, gravou Populares do Ceará na época, Clementino Moura. Esse povo todo fazia parte do ciclo de amizade do meu pai e dos eventos que meu pai fazia por todo o Ceará. Né? Meu pai tinha tipo a sua caravana, né? Tinha a sua caravana. E a Eliane era um produto exclusivo do meu pai na época. Mas quando a Eliane despontou, todo mundo quer. O filho, quando nasce para dar de mamar, poucas pessoas querem. Mas eu começo a andar, todo mundo já almeja. É lindo, né? Dá pra mim. Bota no braço e tal. E a Eliane teve uma sorte muito grande de ser contratada por uma grande empresa a nível nacional. Né? Se eu não me engano, na época, é tipo como se fosse uma Som Livre hoje. Sim. Não estou lembrado do nome da empresa. E meu pai perdeu esse grande produto que ele tinha na mão na época, sabe? Mandar até um grande abraço ao amigo Zé Lima, a Eliane, o seu esposo. E isso é o que eu tenho a dizer. Ela sabe o resto que aconteceu na história. Nessa parte assim, teu pai organizando eventos, nunca pensou em ser cantor não, Bezerra? Cantor, cara, Sim, com uma voz dessa. Não, porque às vezes você vê o pai ali, porque todo filho sonha em ser um artista e o pai quer ter o filho. Meu pai inventou de ser cantor. Teu pai? Meu pai cantou. Tu lembra qual famoso que ele cantou? Caramba, bicho. Peraí. Ela só quer... Peraí. Coçar os olhos. Eu lembro já, até o final eu canto uma Mas pra naquele você, tempo do meu pai. de criança, tu queria ser médico, né? Cara, naquela época, aquela coisa, o sonho de toda pessoa que quer ser algo Batia na vida, foto, primeiramente, de enfermeiro, né? primeira coisa que você pensa é ser médico. Hoje não, as pessoas já querem ser advogado, já querem, mas na época era médico. Era verdade. E o meu pai sonhava em eu ser médico, né? Pai, vai ser médico e tal. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Vamos estudar para isso, né? Aí meu pai adoeceu, ficou muito doente na época. Isso em 90 vou colocar de 90 até 96, ele faleceu em 96. A diabetes do meu pai começou a atingir vários órgãos do seu organismo. Atingiu rins, aí teve que fazer hemodiálise. Primeiro foi a visão, né? Sim. Ficou só com vultos e tal, aquela coisa toda, mas não atrapalhava dele trabalhar. Na época ele tinha... Qual era a idade dele na época? Na época meu pai tinha... Na época que ele perdeu a visão, ele já tinha em torno de 50 anos. Novo, né? 50 anos. Aí... Eu acho que foi a rotina do dia a dia que... O meu pai sempre foi um cara muito vivedor, sabe, Biola? Ele, muito vivedor, foi um cara que sabia de tudo que não podia se fazer, mas nunca deixou de fazer. Nunca deixou de fazer. Sempre ele... Não pode comer doce, Bezerrão. Era mesmo. Aí eu chegava do colégio, ele olhava pra mim. Vai ali na mercearia, compra uma lata de doce, 1 quilo de queijo e traz pra mim. Mas, pai, vá, seu filho de uma égua. Tá bom. Lata de doce e o queijo, comia tudo, cara. Era um Dos veneno. filhos, você era o mais próximo dele? Não, é aquela coisa... Se julgava, né? aquele que estava sempre perto, porque você herdou o dom dele, que foi da comunicação, né? E Cara, às vezes, através da convivência, gera muita influência, né? Se eu for te contar o início do Bezerrão filho na história, tu vai dizer, esse cara não dava pro negócio, entendeu? Pois só um minutinho, Bezerrão, daqui a pouco vamos ficar sabendo essa história do meu amigo Bezerrão, contando a sua trajetória no mundo do forró. Bezerrão, aqui no Tá na Rede, Tá na Mídia, e você em casa conferindo a nossa programação. TV Metrópole, canal 26, é a sua TV com atitude, meu menino!